Fala, meus amigos, estamos de volta com o podcast Tech Internacional, retomando o assunto da semana anterior, quando a gente falou dos níveis de inglês necessário. Eu sou Josias Schneider, desenvolvedor de software há mais de 15 anos. Daniel, Sou Daniel Cavalcante, professor universitário de TI, professor de inglês e mentor de carreira para devs. E hoje a gente vai falar novamente sobre os níveis de inglês, só que agora vamos falar sobre como o mercado enxerga esses níveis de inglês, né, Josias? exatamente, fica com a gente aí que vai ser interessante esse papo. Vem com a gente. Beleza, Daniel, então vamos retomar a conversa anterior, onde a gente estava falando, a gente explicou os níveis de inglês, né, do A1 até o C2, explicando que o C2 é um nível, né, de eloquência e vocabulário que não pertence ao brasileiro médio e normalmente nem ao americano médio, né, que é um nível bem Uhum. extremo. A gente estabeleceu também que B1 é o nível de conversação prática do dia a dia, que o cara pode viajar e sem ter muitos problemas. O Uhum. B2 já tem, né, já tem mais naturalidade na fala, né, já consegue usar aí phrasal verbs, se fazer entendido de uma forma mais natural. E aí o C1, Perfeito. onde a gente começa a falar de nuances na fala, começa a poder explicar, talvez com 10 termos diferentes, a mesma coisa que você está tentando falar, com entonações diferentes e tudo mais, já se torna uma pessoa extremamente bem comunicativa, já consegue explicar muito bem sobre praticamente qualquer assunto que tiver conversando. É mais ou menos isso? É exatamente sobre isso. Beleza. Então agora vamos para a parte um pouco mais prática. Como que eu consigo descobrir em qual nível que eu tô? Eu posso fazer um teste online, eu tenho que falar com um professor, eu posso ser avaliado por um recrutador. Como que eu consigo descobrir para colocar lá no meu currículo qual é o meu nível de inglês? Perfeito. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é, antes de falar das certificações, é de quando você precisaria de uma certificação, né? Então, por exemplo, aquelas Boa. que eu citei lá do inglês, né? O TOEFL, o IELTS. Você só precisa de uma certificação dessa se você for ou aplicar para uma vaga na academia, né? Uma vaga ali de uma graduação sanduíche, um programa de pós-graduação a nível de mestrado, doutorado, pós-doc, eles vão exigir, costumam exigir, como eu falei, né? Ou então, se você for aplicar para cidadania, tô aplicando para migrar para aquele país, ou já estou morando nesse país e preciso aplicar para a cidadania, eles vão exigir ali algum desses exames, né. Mas, no cenário de trabalho internacional, especialmente aqui no nosso contexto de tecnologia, é muito raro, para não dizer praticamente impossível, alguma empresa exigir ou se basear em uma certificação que você tirou. Ou seja, em resumo, você que é de tecnologia, você não precisa fazer uma certificação internacional, TOEFL ou IELTS, para avaliar o seu nível, para se comprovar. Porque isso é comprovado por eles com outras formas, né? Em resumo, com um screening. Seja esse screening uma entrevista ao vivo ali com o recrutador de 10, 20, 30 minutinhos, ou então em uma simulação de entrevista gravada ali, onde eles pedem um vídeo para você se apresentando ali 2, 3, 5, 10 minutos. Então, por meio disso, eles conseguem avaliar. Só que essa avaliação, a gente vai discutir um pouco melhor sobre ela, sobre como é que ela é feita a nível de mercado, né? Porque há muita disparidade entre os níveis que a gente conversou no episódio passado e o formato como o mercado entende isso, né? Então existem muitos testes na internet, por questões éticas e legais, não vou citar nomes, mas tem muitos testes que, se você fizer na internet, ele vai te dar um nível muito diferente do seu nível real. Então a gente tem que ter muito cuidado. Como é que eu vejo Hum, meu nível aqui na internet? Faço um teste. Aí, cara, tem um teste aí bem famoso na internet, todo mundo vai saber qual é, mesmo se eu falar aqui, que, se você fizer lá esse teste, é possível que você tenha um nível B1 e ele te dê um nível C2. Olha a ó. distância de um nível B1. Olha quantos níveis está pulando, do B1, B2, C1, C2. Eu já tive alunos, né, que têm um nível para o quadro comum europeu, né, B1, mas fizeram esse teste e o teste deu C2. Para você ter noção, esse teste lá, primeiro ponto que a gente tem que, assim, ficar bem atento, né, desses testes de internet. É muito raro algum teste de internet gratuito que avalie todas as skills, que avalie ali listening, speaking, writing e reading, né. Ele A é maioria deles incompleto, avalia. então.
ele é incompleto. A maioria deles, inclusive, não avalia a principal skill que o mercado quer, que é o speaking. A maioria deles avalia só o seu listening e o reading, né. Então eu já Até porque vi é um testes desses. teste automatizado, né, É um então ele teste não tem como avaliar automatizado. o seu nível. Até tem, eles estão implementando agora, e tá em versão beta em 2023, eles estão melhorando, umas versões ali beta para avaliar o speaking com IA, tá. Com Então, IA. assim, eles conseguem fazer alguma avaliação, mas ainda é muito frágil, certo. Então, Uhum. esses testes, para você ter noção, um teste real mesmo, que você faz ali um TOEFL, um, um IELTS, são testes que duram muitas horas, de 3 a 6 horas de duração. Você faz uma bateria de testes, você Caramba. faz vários exercícios ali de listening, de speaking, de writing, você sai tonto, é quase um Enem, certo. Você Então merece a certificação que que é, recebe. exato. E cara, você passa só de áudio que você ouve num teste desse, você ouve mais de, sei lá, 1h20 de áudio somados ali, 10 minutos, 20 minutos e tal. Então é bem pesado, é uma essas certificações inclusive não dá pra você simplesmente: "Ah, eu falo bem inglês, vou lá e vou fazer sem treinar pra certificação". Você falha miseravelmente, porque é sobre gestão de tempo também, é sobre bizus de como usar estratégia pra gerenciar questões e etcétera, tá. Então tem Uhum. muito, Fora o muito custo, bizu. né. Fora o custo, né, são testes ali, eu tô meio desatualizado, mas eles chegavam ali $200, $300, né, dependendo do teste de onde está fazendo. Então, primeira coisa, você não precisa fazer teste pago. Agora os testes gratuitos da internet, tenha consciência de que eles não avaliam tudo e a nota deles não vai ser necessariamente a nota que você teria em exame de certificação internacional. Então, eu já vi, por exemplo, alunos, né, fizeram esses testes online, tem um teste aí que é de 1h20 mais ou menos de duração online, gratuito, e ele só avalia o seu listening e o seu writing, não, o seu reading, e aí Seu reading. eles colocaram uma fase teste lá de speaking de 15 minutos, onde você basicamente tem que ler ou repetir algumas frases. O speaking deles é isso. Eles fazem uma Uhum. pergunta, você tem que dar uma resposta de 30 segundos, ou então você tem que repetir alguma coisa que você acabou de ouvir, assim, é muito simplório Que é a forma como eles avaliam. que é Não é muito mais assim que o simples. s Exato, não é assim que o speaking é avaliado em uma certificação real. E aí teve alguns alunos meus que tiraram, tipo, é uma prova de 120 scores, que tiraram, tipo, 79 de 120 e foram classificados como C2. Cara, em uma prova Caramba. de certificação internacional em uma prova como o TOEFL, por exemplo, para você tirar C2, você tem que fechar a prova, você tem que fazer 120/120, certo? Caramba. Se você tirar menos que isso, é C1. E se tirar menos que 110, se eu não me engano, já baixa pra B2, tá. Então as provas são um nível muito mais denso pra avaliar, então não confie Uhum. nesses testes de internet, tá, não E confie. é interessante que essa parte do reading e do listening são justamente as partes que a gente tende a desenvolver mais. Até porque são as habilidades mais passivas, né. Você não precisa falar Exato. ou escrever, você não produz nada, você só compreende. Então a gente tende a ter essa parte mais desenvolvida que a outra. E aí se você, somente medir essas habilidades passivas, com certeza vão ser melhor do que a sua gramática, por exemplo, ou a sua habilidade de falar, né. Na grande maioria das vezes, né, se a pessoa ela aprendeu ali o inglês de uma forma mais imersiva, no sentido vendo filme, ouvindo música, vendo série, lendo, né, livro, jornal, Que é notícias, talvez a blogs, etcétera, maioria a da grande da acho que a população. grande maioria do pessoal, talvez, aí esse pessoal vai ter as habilidades passivas mais bem desenvolvidas e não vai ter muitas vezes ali o speaking e o writing no mesmo nível. O pessoal que já Uhum. vem de cursos, que fez cursos de inglês era o meu caso, tá, eu fiz cursos de inglês e eu não tinha muito contato com a eu não consumia muito conteúdo de inglês, eu não lia livros em inglês, eu não ouvia músicas em inglês, eu só estudava inglês no curso, então eu só tinha meu contato de inglês com o professor, os professores e os colegas. Então eu era o contrário, eu tinha um writing muito bom, eu tinha um speaking muito bom, mas o meu listening e o reading eram bem baixos, porque eu não estava ali imerso Olha que naquele interessante. ambiente, tá, então Muito tem legal. essa nuance. O meu caso já foi o exato oposto, né. Eu até comentei que eu aprendi lendo documentação e tudo mais, e ouvindo música e vendo séries, essas coisas todas. E aí quando eu fui fazer a primeira entrevista em inglês, eu não sabia se eu sabia falar inglês, porque eu não falava inglês com ninguém. Era só habilidade aquela de consumir conteúdo, e aí então eu sabia, né, eu conhecia, tinha o vocabulário, mas não tinha articulação nenhuma, né, pra comunicar isso, assim. Até hoje eu brinco que não faço ideia do que eu disse naquela entrevista,
mas Perfeito. então tem os 2 opostos, né, com carências em cada parte. Pô, você já falou muito aí dessa entrevista, eu queria ver, cara, essa entrevista, se a gente achasse uma gravação Eu dessa. também. Vou pedir. Eu queria muito ver a primeira entrevista que eu fiz há 10 anos atrás, que cara, eu realmente não sei o que eu falei. Eu não sei como eu passei, mas eu passei. Então, dito tudo isso, que esses testes de internet não são confiáveis, você pode fazer eles para se testar, para ter uma noção que pode ser muito longe da realidade? Pode fazer, é de graça, vai gastar no máximo ali um pouquinho do seu tempo e tal, show. Só não usa isso para colocar no seu LinkedIn ou para pegar aquela nota e colocar no seu currículo, tá? Porque o mercado não vai olhar para essa sua certificação e levar ela a sério, tá? Então corre até um grande Hum, risco de você colocar lá que tem um C2, chegar na entrevista, o cara, na concepção dele, você tem ali um B1, que para ele pode ser que não seja interessante, entendeu? Então, tem que entender como é que o mercado avalia, né? interessante. Então o mercado tem uma avaliação diferente do teste online e às vezes da própria do quadro, oficial, né. Então como é que o mercado avalia? Como é que ele entende esses níveis? Cara, essa é uma questão ainda mais polêmica do que o próprio quadro, porque o mercado poderia muito bem ter criado uma nova forma de classificar. Ele poderia ter ignorado a sopa de letrinhas do A1, A2, B1, B2, C1, C2 e criado outra coisa, qualquer outra coisa, né? Mas o mercado, em algum momento do tempo, decidiu usar as letrinhas, só que sem entender o que essas letrinhas são. Então, o formato que o mercado enxerga os níveis, cara, não tem relação direta e nem indireta com a realidade do quadro comum europeu, certo? Então, para o mercado é mais ou menos assim: A1 sabe contar de 1 até 10. A2, A2 sabe falar umas frasezinhas ali, perguntar de The onde books on mora the e tal. table, É. B1 é aquele cara que fala muito ruim, com um sotaque muito pesado, quebrando muito, que mas você que não na colocaria concepção falar com o deles, cliente. que você não colocaria nem para conversar com o seu time, na concepção Entendi. deles, Aham. certo? Para eles, B2 é o cara que desenrola, que consegue manter uma conversa ali de meia hora, consegue, mesmo que sem falar bem, mas fala, desenrola ali, sabe apresentar ali suas ideias numa entrevista, sabe comunicar um problema, mesmo que sem ser tão rápido, certo? Assim, desenrola, desenrola. Pode ter muito erro de pronúncia e tal, mas é um cara que não quebra tanto, mas também não fala tão rápido, mas desenrola, Uhum. certo? E pra eles, o cara C1 é o cara que fala rápido, certo? É o cara que fala rápido. Esse cara pode falar rápido cometendo 50 erros de pronúncia e de gramática por minuto. Mas se ele Uhum. falar rápido, ele passa como C1, quiçá C2 para o mercado, O tá? famoso Então, fluente. na concepção deles, novamente, porque o conceito de fluidez, né, não tem a ver com velocidade. Total. Um rio ele pode ser fluido devagar ou fluido rápido, Uhum. tá? Eu posso estar falando com português, a gente tá falando português aqui, a gente tá falando de forma fluente, e a gente não tá falando rápido. Eu poderia começar a falar assim agora pra falar bem rápido, tô falando mais Uhum. rápido? Tô. Não quer dizer que você S fala melhor, né. Não quer dizer que eu tô falando mais fluente. Só que qual que é a questão, especialmente para o inglês? E aqui eu tô falando do mercado internacional, entendendo e classificando os níveis de inglês. O inglês, por padrão, é uma língua que ela é falada por nativos em uma velocidade muito acima da média de nativos de outros idiomas falando seus próprios idiomas. Se você comparar, por exemplo, um brasileiro padrão falando português e um americano padrão falando inglês, ou um inglês da Inglaterra padrão falando inglês, a quantidade de informação, de palavras que eles colocam em minuto é muito maior, certo? Se você, cara, se você fizer qualquer pesquisa, pega 100 brasileiros, faz aí suas amostras, pega 100 nativos, independente do nível, tá? De escolaridade, etc. E mede o quanto de informação eles, em geral, em uma conversa normal, eles trocam durante o minuto. A quantidade de informação é muito maior no tempo, tá? Uhum. Então, Essa é o, nova pra mim. o nativo, ele tá acostumado a falar mais rápido. Os nativos americanos e britânicos, eles falam muito mais rápido do que os nativos brasileiros falando português, tá? O Uhum. cara brasileiro que fala rápido, ele muitas vezes é tido assim, o pessoal até zomba, né? Eu, por exemplo, falava muito rápido português.
E aí eu tinha dificuldade, às vezes, de comunicação, porque a pessoa falava: "Ah, não tô entendendo nada que você tá falando, repete, tá muito rápido, não sei o quê". Aí quando eu virei professor, eu tive que ficar controlando a minha fala. Uhum. Mas a minha velocidade no português, quando eu falava muito rápido, não seria nem perto da velocidade normal de um nativo falando inglês. E lá o normal é o nativo falar rápido. Então o nativo que Sim, fala mais devagar é que é o diferente, entendeu? E não é mal entendi. visto, porque aqui no português a pessoa que fala muito rápido, a gente aprendeu na escola, em algum canto, que falar rápido é ruim para sua oratória, né, no Uhum. português. No inglês não existe muito isso, você vai pegar ali, os caras conversando no dia a dia, trocando ideia numa reunião, muitas vezes é super rápido. Os entrevistadores mesmo nativos, quando vão entrevistar, tipo, cara, muito rápido. Então tem essa concepção que se criou e aí, o recrutador que está no meio do caminho, fazendo essa classificação, ele pensa o que logo? Bom, meu cliente é americano, meu cliente fala super rápido. Ele tem um time lá de pessoas que são nativas também que falam super rápido. Então eu preciso de alguém que acompanhe essa velocidade deles, rápida. Eles não estão nem aí se a pessoa comete uns erros de gramática, porque eles também cometem erros de gramática. Se a O pessoa tempo errar uma todo. pronunciazinha, se eles errar uma pronunciazinha aqui ou outra, eles também entendem, então tá de boa, mas a gente quer alguém que fale rápido. E na concepção deles, dos recrutadores, então ficou essa coisa de que o inglês avançado é o inglês rápido, que é o C1. Então eu tenho Uhum. alunos na mentoria que têm o nível B1, se fossem fazer ali uma certificação real, mas para o mercado eles são C1, Até certo? porque se você parar pra pensar, do ponto de vista dos recrutadores, quantos deles foram treinados pra conseguir avaliar, de fato, o inglês de alguém, né. Se é um nativo, eu não sei avaliar se o português de alguém é B1 ou C1 ou qualquer coisa do tipo. Eu consigo identificar, bom, essa pessoa tá falando bem, ela consegue, né, ter uma certa desenvoltura na comunicação. Não, tá ótimo, dá pra, né, pode trabalhar com a gente, por exemplo. Um É nativo isso. americano, eu imagino que ele também vai usar o mesmo padrão. E aí eu queria entrar numa questão que, já virou meme, né, todo mundo tem essa impressão. Por que é mais difícil passar num teste de inglês feito por brasileiros, numa empresa brasileira, do que feito por um nativo numa empresa americana, por exemplo? A gente tem, né, múltiplos casos de pessoas que foram, recusadas em empresas brasileiras que nem têm clientes internacionais, por exemplo, porque o inglês era muito estava muito abaixo do esperado, e aí o cara vai lá, faz entrevista para uma startup do Vale do Silício e entra de primeira sem problema nenhum, e ainda dizem que o inglês dele é sensacional. Como que a gente explica essa diferença? Eu acho que primeiro tem uma questão aí sobre o brasileiro, ele muitas vezes ter uma questão, uma complexidade, né, um complexo, na verdade, de inferioridade, de achar que a grama do vizinho é mais verde e valorizar muito a coisa gringa, né. Então a gente tem muito essa coisa de o gringo que vem de fora, a gente para tudo pra dar atenção e tal, e quando a gente tá lá, quando a gente é o gringo lá, eles estão nem aí pra gente. Te vira, né. Então o brasileiro ele tem muito essa coisa de se colocar em um local de subordinação, e aí quando o brasileiro vai avaliar um outro brasileiro, e não só no inglês, em qualquer coisa, brasileiro vendo um outro brasileiro fazer sucesso ali no cinema, na música, ele vai procurar os defeitos. Um brasileiro quando vê um brasileiro falando inglês, um brasileiro seja famoso ou não, falando inglês, comunicando inglês, soltando um vídeo, dando entrevista em inglês, ele vai focar em quais foram as pronúncias que ele errou, o schwa que ele esqueceu, qual foi Uhum, o present perfect que ele não usou completamente. Cara, basta você ver qualquer vídeo de brasileiro dando reportagem, entrevista, sim, fazendo qualquer coisa em inglês e vai ver os comentários lá nas redes sociais, né. É isso, o brasileiro ele é, gosta de colocar defeito em outros brasileiros, isso é um padrão, tá. E sim. os nativos, eles não estão muito acostumados com essa o brasileiro tem até uma característica de quando vai falar inglês, às vezes quando ele é inseguro, mesmo que fale bem, falar: "Oh, I'm sorry, my English is not so good". O brasileiro já começa com essa Primeiro frase, já, eles né? odeiam isso. Eles odeiam isso. Cara, para com isso. Tipo assim, para que isso é tipo assim, é só brasileiro que fala isso, entendeu? Então o É. pessoal simplesmente vai lá e fala. Então, na concepção deles, se você se comunica, se eles te entendem e você entende eles, tá tranquilo. Aí, óbvio, vai ter níveis e níveis de americanos. Então, existem clientes americanos que são realmente bem picky, né, com essa questão do nível de inglês, vão criar alguém que fale rápido mesmo, porque ele não quer se curvar a ter que ficar modelando ali, modulando a velocidade da fala dele, o vocabulário dele, ele quer falar de forma natural e quer que você entenda de forma Uhum. natural. E tem outros clientes que já estão acostumados com um time mais internacional, onde a maioria do time é internacional,
e que, portanto, os nativos têm que baixar um pouco a régua na hora que estão falando para se adaptarem. Então, sim. nesses casos, é mais fácil de entrar, né. E Então acho que é por aí. Tem clientes e clientes, tem recrutadores. E os recrutadores brasileiros, às vezes, assim, não são todos, tá. Assim, não são todos que vão ter essa pegada de querer mas assim, boa parte do que eu escuto, né, dos brasileiros quando falam em entrevista com outros brasileiros, é que o brasileiro foca muito nos erros gramaticais e de pronúncia, para classificar o é, nível. E cara, nem nas certificações internacionais isso é o que você consegue tranquilamente tirar um C1 cometendo erros ali de gramática, vacilos. Até no próprio writing, tem uma gordurinha que você pode usar de erros e ainda assim fechar a prova, entendeu? sim. Cometendo uns erros ali de gramática. Então, como acho que no próprio Enem também tem isso, né? Você não precisa tirar. Você tem ali uma gordura para se você errar um pouquinho, mesmo assim ainda consegue tirar a nota máxima, né? Então, É. não é sobre isso, é sobre realmente comunicar de forma, né, vasta, ampla E ali. eu e eu acho que tem um lance também que, como o brasileiro que ele tá te entrevistando, ele teve que aprender o inglês como uma segunda língua, ele teve que reparar em todos os erros dele mesmo de pronúncia, os erros gramaticais, ele já fica procurando essas coisas pra Uhum, tentar avaliar o nível que a pessoa tá. Enquanto exato. um nativo, se você perguntar pra ele: "Ah, por que que a gente usa isso antes disso na frase", por exemplo, ele Uhum, provavelmente não vai ser capaz de articular, porque ele não teve que aprender a gramática da forma que a gente aprendeu de uma segunda língua, né. Ele meio que é como no português, a gramática vem depois, você primeiro fala, adquire fluência desde criança e depois você vai sim, colocando algumas regras pra organizar aquilo. Então, exato. eles não vão estar preso nessas regras, eles estão preocupados com a comunicação e os Estados Unidos, por padrão, o americano médio já tem contato com muito mais estrangeiros no seu dia a dia do que o brasileiro tem. Então, quantos estrangeiros você tem vivendo ao redor de você, se você não trabalha para uma empresa remota, por exemplo, quando você vai na padaria, quando você vai ao supermercado, quando você vai buscar seus filhos na escola, quantos estrangeiros você encontra e conversa que tem o português como segunda língua? Né, então, qualquer pessoa que fale numa língua diferente já causa uma certa diferença, assim, para você. Se você tá, por exemplo, em Nova York, não tem a menor possibilidade de você passar um dia inteiro sem conversar com pessoas que têm o inglês como segunda língua. Então já é um pouco mais natural para eles terem, essa tolerância maior para entender o inglês das pessoas, né, porque ele vai no supermercado, vai falar com o caixa é de outro país, vai falar esses dias eu vi uma pesquisa que na cidade de Nova York, em torno de 50% das pessoas, dos moradores, falam uma segunda língua em casa. Então eles são de uma família hispânica ou de qualquer outra nacionalidade, e o inglês é a segunda língua deles, mais de 50% da população. Então uma empresa que alguém que vai te entrevistar, por exemplo, ele já está muito mais acostumado ao inglês com sotaque, ao inglês com erros gramaticais, do que um brasileiro, por exemplo, avaliando alguém que está falando um outro idioma. Então acho que pelo menos na minha cabeça isso faz algum sentido, porque que a nossa régua também é um pouco mais alta como brasileiro avaliando outros brasileiros, né. Exato, perfeito. Só que assim, fazer também uma defesa de que os recrutadores brasileiros que recrutam para vagas internacionais, para clientes já americanos, geralmente já têm um comportamento diferente. Eles já têm meio que raiva desses recrutadores que causam esses traumas nos brasileiros, né, de entrevistas com o recrutador brasileiro. Então eu conheço vários recrutadores que são bem próximos de mim, que já são uma outra pegada, eles já entendem qual é que é a pegada, qual é que é o nível realmente necessário e avaliam por aí se está suficiente ou não, sem se preocupar muito com sopa de letrinha, né. Que aí vem Uhum, o nosso ponto final. Tá, como se adaptar ao mercado? Cara, é o seguinte, para o mercado geralmente é uma letrinha acima. Se eu fosse, assim, fazer de forma bem resumida, seria uma letrinha acima. Se você é B1, provavelmente no mercado você é B2. Se você é B2, no mercado provavelmente você é C1. Mas obviamente isso tudo tem a ver com a velocidade também. Então um cara que fala super bem, mas ele não fala muito rápido, pode ser que o mercado ainda entenda ele como B2, tá. Eu tenho uhum. uma aluna que se ela fizesse um teste, ela com certeza tiraria uma nota C1, certo. Porque ela tem assim um vocabulário muito vasto, uma gramática muito próxima da perfeição, estruturas complexas, um sotaque, até uma entonação, assim, bem, assim, controlada e tal. Só que ela fala mais devagar. Não é que ela fala lento, mas ela fala uma velocidade normal, não muito rápida.
Para um entrevistador latam, por exemplo, pode ser que classificasse ela como B2, porque ela fala bem, mas não fala rápido, certo? Em uma certificação internacional, ela iria tirar um C1, tá? Mas Uhum, o mercado, ele quer o quê? Que você se comunique. Então, se você consegue se virar, consegue desenrolar uma entrevista, provavelmente você é B1, mas só o mercado você é B2. Por isso que as vagas de tecnologia, a grande maioria coloca lá que precisa de pelo menos um B2. O que eles querem, na verdade, é um B1 fluido. Mas na uhum, cabeça deles aquilo é um B2. Então o que você faz? Só adapta o seu currículo. Se você tem essa consciência de que você consegue desenrolar uma entrevista, segurar uma entrevista por meia hora, você consegue lá tecnicamente explicar sobre os projetos que você fez, sobre o que você não explicar alguns conceitos teóricos, etc. Consegue desenrolar isso? Então coloca o nível que eles estão pedindo B2 e vai para a entrevista. Agora, se você uhum. não consegue, se você já sabe que você não consegue, que você quebra, pausa muito para pensar, tal, aí isso realmente vai pegar mal. Então, vale a pena trabalhar um pouquinho mais esse inglês pra se sentir mais confiante pra depois se jogar nas entrevistas, tá? Boa. Deixa eu levantar um último tema aqui, que é até um pouco polêmico, que é a questão do sotaque, e da pronúncia, né. A gente vê, por exemplo, se você vê vídeos na internet de alguém ensinando a pronunciar uma palavra em inglês corretamente, você vai ver lá centenas de comentários falando: "Pô, mas eu falo desse jeito e eles me entendem. Eu consigo conversar e é isso que importa, é eles que têm que aprender a minha língua". Como é que você vê essa situação, assim? Tem gente que não fala porque acha que tem muito sotaque, que trava a pessoa, Uhum. mas também tem muita gente que poderia desenvolver muito bem a pronúncia e se fazer melhor entendido do que o nível que tá, mas diz assim: "Não, eu não preciso, porque já é a minha segunda língua, então eles que se virem". Como que você vê essa situação como professor de inglês e da posição de mentor de carreira internacional? Então, e essa questão de sotaque versus pronúncia merece alguns episódios, mas vamos dar um resumo aqui, certo? E de novo, depende. Eu já vi casos em que o recrutador classificou uma pessoa como um mentorado meu como insuficiente porque ele tinha muito sotaque. Ele realmente tem bastante sotaque. Ele fala em inglês, desenrola em inglês, ele tem um nível B1, que para o mercado seria B2 em algumas empresas, mas para esse recrutador, ele não foi suficiente porque ele tinha muito sotaque. Sotaque bem puxado mesmo do brasileiro, né? Já Uhum, tive outro aluno que quando ele chegou na mentoria, ele tinha um sotaque também bem puxado, mas a gente, já tinha tido essa experiência prévia do outro que foi reprovado pelo sotaque, e a gente trabalhou ali questões de pronúncia, não vou dizer para limpar o sotaque dele, mas para tirar essas coisas que chamam a atenção demais para um recrutador que é preconceituoso com o sotaque, tá. Então são coisas diferentes, pronúncia e sotaque. Pronúncia ela é sempre útil, você aprender, né, ali como é que pronuncia as palavras corretinho para você não falar uma coisa querendo dizer outra, né, ali sobre questão de qual é a sílaba tônica, de qual é o som, que às vezes um som diferente vai trazer uma outra palavra que naquele contexto também caberia. Em alguns casos vai ficar estranho, em outros casos vai ficar uhum. cômico, e você não quer chamar atenção nesse nível, né, você quer que a comunicação que você tá fazendo ali seja o foco dela seja o conteúdo e não a forma, né. Você não Entendeu? quer que a Então pessoa assim, dá pra preste traba atenção naquela palavra específica que você errou, né? exato, exatamente. Você não quer chamar atenção pra uma coisa que você não é o conteúdo da mensagem, né, que acaba ficando ali, desvalorizando a sua mensagem. Então, dá pra trabalhar a pronúncia sem se preocupar tanto com o sotaque. Sotaque é uma coisa que a gente raramente vai perder, é muito raro, você tem que fazer um trabalho muito intenso para perder e mesmo assim nunca vai ficar o sotaque igual ao de um nativo, né, sempre vai ter ali porque o aparelho fonológico da gente foi construído no idioma nosso, né, o nosso matriz, então é impossível você mudar se você aprendeu o segundo idioma depois da fase ali já dos seus 12 anos e tal, que já tá tudo construído fonologicamente, né. Você consegue dar uma limpada, você consegue limpada é uma palavra até feio, né, porque fica parecendo que é sujo o sotaque, mas Que tipo, tá você errado, né? exato. Você consegue dar uma amenizada, uma suavizada no seu sotaque, se você quiser, não é Uhum, obrigado. Então, no mercado internacional, a maioria dos meus mentorados fala com muito sotaque ou com médio sotaque, mas todos falam com sotaque brasileiro e estão super de boa, cara. Então, assim, galera que tem B1, o que que a gente faz? Tem B1, o mercado vai entender ele como B2. A gente bota lá B2 no currículo, vai e passa nas entrevistas, tá? Os que têm mais dificuldade de passar nas entrevistas de inglês, da parte screening, são os que ainda pausam muito na comunicação ou que tem muito sotaque carregado. Aquele uhum, sotaque do brasileiro, especialmente de colocar muito "i" no final. Aquilo ali é uma coisa que os executadores, em geral, não gostam de ver. Eles têm uhum, preconceito, tá? Então, o cara que bota muito "i" no final, "Oh, I get, I work, hit". uhum. Aí, nesse nível aí,
Muitos recrutadores vão ter preconceito de fato e você vai ter mais dificuldade. Você pode ficar Uhum. insistindo: "Ah, não vou mexer no meu sotaque e tal", aí vai treinar em umas 1000 entrevistas, mas se você se Vai flexibilizar para passar. trabalhar isso, você consegue fazer pequenos ajustes ali que vão chamar menos atenção e você vai conseguir passar melhor nessas fases, né. Boa. Perfeito. É, foi a gente falou bastante sobre toda essa questão do inglês. Com certeza a gente vai ter mais episódios que a gente vai abordar alguns desses temas. E se você tiver também perguntas ou algum questionamento específico sobre essa parte de entrevista, sobre nível de inglês, sobre como, fazer isso, manda pra gente que a gente vai abordar de acordo com aquilo que a gente puder colaborar. Isso aí? É isso, pessoal. Valeu aí pela audiência e até a próxima. Isso aí, valeu.